Com passos lentos e vacilantes, uma jovem se aproximou da tumba de seus pais. Seu rosto estava inundado de lágrimas, refletindo a profunda tristeza e confusão que sentia. Cada passo parecia um esforço monumental, como se o peso de sua dor a arrastasse para o chão. Ao chegar, ajoelhou-se, com a cabeça baixa, murmurou uma oração desesperada, pedindo um milagre que a ajudasse a compreender e suportar seu sofrimento. Nada do que aconteceu nas últimas 24 horas fazia sentido para ela. A vida de Paulina não havia sido perfeita, mas até então ela tinha sido feliz. Lembrava com nostalgia dos dias cheios de risos e amor, das pequenas alegrias que compartilhava com sua família. No entanto, num piscar de olhos, toda a felicidade que sentia desmoronou, deixando-a em um estado de profunda desolação. Agora, enfrentava a possibilidade de ter que mudar de cidade, abandonar seu lar, seus amigos e tudo o que um dia conheceu e amou. O sol estava prestes a se esconder, tingindo o céu com tons quentes de laranja e rosa, enquanto Paulina permanecia imóvel ao lado da tumba de seus pais. À distância, o eco de uma voz grave e firme rompeu o silêncio do entardecer. Era seu tio chamando-a para voltar para casa. As malas estavam prontas, carregadas com os poucos pertences que lhe restavam, e agora ela devia respeito e obediência a um homem que mal havia visto 2 vezes na vida. Ele era o irmão de seu pai e seu único parente vivo, portanto, sua guarda lhe pertencia. Paulina, no entanto, ignorou o chamado, deixando que o som se dissipasse no ar. Fechou os olhos, desejando com todas as suas forças que tudo fosse apenas um pesadelo do qual pudesse acordar. De repente, sentiu uma mão quente pousar suavemente sobre a sua. Não precisou levantar a vista para saber de quem se tratava. O suave e familiar perfume de Daniel era inconfundível. Daniel, o jovem vizinho que sempre fora seu amigo e confidente, tinha vindo consolá-la. Sua presença lhe dava um pequeno alívio em meio a tanta tristeza. O jovem a tomou em seus braços, envolvendo-a num abraço quente e protetor. Tentou consolá-la, sussurrando palavras de encorajamento e promessas de um futuro melhor. Logo poderemos estar juntos, assegurou-lhe, com uma determinação que buscava infundir-lhe esperança. Você só precisa esperar até atingir a maioridade, e a partir desse momento ninguém poderá nos separar. Daniel sentia um profundo amor por Paulina e queria que ela soubesse que não estava sozinha em sua dor. Me chame quando precisar de mim, eu sempre estarei aqui para você. Lembre-se de que te amo e isso não mudará com o tempo, eu te prometo. Essas palavras, cheias de ternura e compromisso, ressoaram no coração de Paulina, dando-lhe um raio de esperança em meio à escuridão. Paulina guardou essas palavras enquanto iniciava a viagem para uma cidade distante. Cada quilômetro percorrido a afastava mais de seu lar e de Daniel, mas também a aproximava de um futuro incerto. Fausto, seu tio, havia decidido manter em segredo seu destino, como se o silêncio pudesse apagar a relação que Paulina tinha com Daniel. Fausto deixou clara sua desaprovação momentos depois de perceber a proximidade entre eles durante o funeral. Você é uma moça respeitável, disse com severidade, e esse rapaz é muito mais velho que você. Ele acha que só porque tem um pouco mais de dinheiro pode vir aqui e te desrespeitar dessa maneira. O que os amigos do seu pai vão dizer? Você não se importa com sua reputação? Essas palavras duras e julgadoras ecoavam na mente de Paulina enquanto o carro avançava. Sentia um nó no estômago, não apenas pela tristeza de ter perdido os pais, mas também pelo medo do desconhecido e a injustiça de ser afastada de alguém que a amava e compreendia. Fausto, embora fosse seu único parente vivo, parecia mais preocupado com as aparências e a opinião dos outros do que com o bem-estar emocional de Paulina. Ela não entendia por que Fausto estava tão contra seu amor por Daniel. Seus pais nunca tinham encontrado nenhum problema em que ela frequentasse Daniel, ao contrário,
eles abençoaram a relação com um sorriso e palavras de apoio. Sua mãe costumava dizer que Daniel era um jovem orado e de bom coração, enquanto seu pai apreciava a maneira como ele cuidava e respeitava sua filha. Para Paulina, o amor que compartilhava com Daniel era puro e verdadeiro, um refúgio em meio às turbulências da vida. No entanto, isso não importava para seu tio. Em sua mente rígida e antiquada, a relação de Paulina com Daniel era inapropriada e perigosa. Num acesso de fúria, Fausto informou com voz cortante e decidida que, enquanto ela vivesse sob seu teto e ele fosse o responsável por mantê-la, não permitiria que tivesse qualquer homem ao seu redor. Sob meu teto, você faz o que eu digo, disse, com os olhos reluzindo de uma determinação inabalável. Enquanto eu te sustentar, não quero ver esse rapaz nem qualquer outro. Você vai se concentrar nos seus estudos e em ser uma moça respeitável, como deve ser. A jovem passou a pior noite de sua vida até então, em um lugar estranho e sem o consolo de seus entes queridos. Embora a dor e a tristeza a invadissem, esforçou-se para não chorar mais, agarrando-se à promessa que Daniel lhe fez. Imaginava o dia em que se reencontrariam, quando pudesse correr para seus braços e deixar todo o sofrimento para trás. Essa esperança era seu único consolo em meio a tanta escuridão. Paulina pensou que, ao chegar em seu novo lar, poderia ter acesso a um telefone para se comunicar com seu amado, mas logo descobriu que isso seria impossível. Ao explorar a casa, percebeu que seu tio havia guardado o telefone em um cofre, o qual precisava de uma chave para ser aberto. Desde então, soube que algo não estava certo com o homem. O controle que Fausto exercia sobre sua vida parecia excessivo e sufocante, mas jamais imaginou tudo o que a aguardava naquele lugar. Fausto era um homem solitário e amargurado, acostumado a viver em isolamento. A chegada de Paulina havia alterado sua rotina, e para ele, era justo que ela assumisse a responsabilidade de todas as tarefas domésticas. Você vai cuidar de manter esta casa em ordem, disse com voz autoritária. Aqui se faz o que eu digo, e não permitirei que continue sendo a garota rebelde que seus pais criaram. Sob meus cuidados, você será uma mulher de bem. Cada dia tornou-se uma série de tarefas intermináveis para Paulina. Precisava levantar cedo para limpar, cozinhar e atender às demandas de seu tio sem reclamar. Fausto vigiava cada um de seus movimentos, garantindo que não tivesse tempo nem espaço para pensar no próprio bem-estar ou em Daniel. O homem começou por inscrevê-la nos cursos que eram oferecidos na igreja, certificando-se de que Paulina estivesse ocupada com atividades que ele considerava apropriadas. Infalivelmente, assistiam à missa todos os domingos de manhã, uma rotina que Fausto impunha com rígida disciplina. Esses eram os únicos dias em que Paulina tinha permissão para sair de casa, e, embora gostasse de sentir o ar fresco e ver outras pessoas, sentia que sua liberdade estava severamente restringida. A jovem estava tão frustrada por não ter conseguido se comunicar com Daniel que chorava em silêncio todos os dias, com medo de ser ouvida. O isolamento e o controle de seu tio a sufocavam, e sua única esperança de alívio era a promessa de amor e apoio que Daniel havia feito. No entanto, o tempo passava e seus esforços para encontrar uma maneira de falar com ele pareciam cada vez mais inúteis. Paulina começou a memorizar a rotina de seu tio, observando cuidadosamente cada um de seus movimentos e horários. Após analisar bem a situação, percebeu que poderia aproveitar os momentos em que Fausto a deixava ir às aulas do pároco. Nessas breves janelas de liberdade, poderia tentar encontrar uma cabine telefônica para fazer uma ligação, algo que se tornará urgente. Recentemente, Paulina vinha se sentindo mal, com náuseas e tonturas que não pareciam ter explicação. Depois de várias semanas de incerteza e medo, percebeu que estava grávida. A revelação a encheu de pânico e desespero, mas também de uma nova determinação. Precisava contar imediatamente a Daniel para que ele pudesse ajudá-la a sair daquele lugar antes que Fausto descobrisse seu estado.
Naquele momento, o único problema era que Paulina não tinha moedas para fazer a chamada. Desesperada para se comunicar com Daniel, elaborou um plano arriscado: pegar algumas moedas da carteira de Fausto. Sabia que ele só tirava a carteira das calças quando ia tomar banho, então precisava ser muito discreta e rápida para que ele não notasse sua ausência. Todas as noites, ela ouvia atentamente os sons da casa, esperando o momento exato em que Fausto estivesse no banheiro, a água correndo e o som do chuveiro encobrindo qualquer outro ruído. Alguns dias depois, Paulina conseguiu pegar algumas moedas. Seu coração batia acelerado enquanto as pegava, temendo que Fausto descobrisse o pequeno furto a qualquer momento. Rezava em silêncio para que ele não percebesse a falta das moedas e se zangasse ainda mais com ela. Guardou as moedas com cuidado, esperando o momento oportuno para usá-las. Depois de completar todas as tarefas em casa, Paulina aproveitou a oportunidade que a rotina da igreja lhe dava. Com a permissão de Fausto para assistir às aulas, desviou-se do caminho habitual, sentindo uma mistura de medo e excitação. Caminhou com passos rápidos e decididos até a cabine telefônica que havia encontrado dias antes. Quando finalmente se trancou naquele pequeno cubículo, a emoção a dominou. Com dedos trêmulos, colocou as moedas na ranhura, o som metálico ressoando no silêncio da cabine. Suas mãos tremiam enquanto discava os números que sabia de cor, cada dígito um passo mais próximo da esperança. A espera parecia eterna enquanto o tom de chamada soava. Vamos, Daniel, por favor, atenda, murmurava para si mesma, seu coração batendo forte. O telefone do outro lado tocou 3 vezes e, finalmente, uma voz que ela conhecia muito bem respondeu. Paulina soluçou de felicidade enquanto segurava o telefone como se fosse um salva-vidas. A familiaridade e o calor da voz de Daniel a encheram de uma profunda emoção. Daniel a cumprimentou com igual efusividade, sua voz irradiando alívio e alegria, e fez muitas perguntas, ansioso para saber como ela estava. Meu amor, você não sabe quanto eu senti sua falta, começou Paulina, sua voz trêmula mas decidida. A vida aqui é terrível, Daniel. Fausto me mantém em casa o dia todo e só sabe me dar ordens. Não o conheço direito e poderia jurar que muitas vezes entra no meu quarto enquanto estou dormindo e me observa das sombras. Não gosto de estar aqui, e além disso tenho que te contar algo que me deixa muito angustiada. Paulina fez uma pausa, sentindo um nó na garganta enquanto se preparava para contar a Daniel sobre sua gravidez. Tenho medo do que pode acontecer quando ele descobrir que... Antes que pudesse terminar a frase, sentiu uma mão forte arrancar o telefone de suas mãos. Virou-se assustada para encontrar a figura imponente de Fausto, seu rosto contorcido de raiva. O que diabos você está fazendo? Gritou enquanto a puxava brutalmente, arrastando-a pela rua de volta para casa. Paulina tentou resistir, mas a força de Fausto era demais para ela. Daniel, do outro lado da linha, ouvia com crescente pânico os gritos de sua amada e os sons da luta. Paulina! Paulina, responda! Gritava desesperado, mas sua voz não podia atravessar a distância que agora os separava. Fausto não permitiu que Paulina dissesse mais nada. Levou-a arrastada até em casa, sem se importar com os olhares curiosos dos poucos transeuntes no caminho. Daniel, com o coração partido, só pôde ouvir os gritos de Paulina e o som do telefone batendo em algo antes que a linha fosse cortada abruptamente. De volta à casa, Fausto trancou Paulina em seu quarto, jogando-a no chão com brutalidade. Você nunca mais vai fazer isso, gritou, com os olhos ardendo de fúria. Enquanto viver sob meu teto, seguirá minhas regras, e não permitirei nenhuma desobediência. Entendido? Paulina, encolhida no chão, assentiu debilmente, seu corpo tremendo. Fausto vigiava Paulina constantemente,
especialmente depois de descobrir que ela havia pegado dinheiro sem permissão para se comunicar com seu namorado em sua cidade natal. Embora tenha permitido que ela fizesse a ligação, Fausto ouviu tudo o que Paulina pensava dele, o que despertou sua desconfiança e fez suspeitar que ela escondia algo. Ao voltar para casa, Fausto exigiu que Paulina confessasse a verdade. Entre lágrimas e sob a insistência de seu tio, Paulina teve que revelar que estava grávida, esperando que isso convencesse Fausto a deixá-la ir com Daniel, confiando que ele cuidaria das despesas. No entanto, Fausto reagiu de maneira inesperada. Em vez de permitir que ela se comunicasse novamente com Daniel, sua atitude mudou e ele começou a atacá-la verbalmente. A atitude de Fausto piorou significativamente desde então. Um dia, olhou nos olhos de Paulina e disse algo que a deixou tremendo: já que você não é mais uma senhorita e em breve terei que sustentar um bebê que não é meu, o mais justo é que você também seja minha mulher. Não terei compaixão se você não for mais do que uma mulher sem valor. As lágrimas caíam pelas bochechas de Paulina enquanto ouvia as duras palavras de Fausto. Sem ter outro lugar para ir e sem conhecer ninguém naquela cidade, a jovem teve que suportar esse tormento e muito mais. À medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em anos, Paulina aprendeu a sobreviver ao lado de Fausto, embora resignada e desesperançada. Sonhava com o dia em que Daniel a encontrasse, mas sabia que era uma ilusão inalcançável. O rapaz não sabia sua localização, e a distância entre eles parecia intransponível. Mesmo assim, a lembrança de Daniel e a esperança de voltarem a estar juntos eram as chamas de luz em seu mundo escuro e solitário. Com o tempo, Paulina encontrou uma maneira de suportar tudo: seu filho, o belo filho que Daniel lhe havia deixado. Ele se tornou sua razão para seguir em frente, sua fonte de força e determinação. Sempre que olhava para seu filho, via nele o amor que compartilhava com Daniel, e isso lhe dava força para enfrentar mais um dia ao lado de um homem que não amava. Paulina manteve-se firme até que seu pequeno Renato completou 7 anos, enfrentando com coragem as dificuldades que a vida lhe impunha. No entanto, um dia algo aconteceu que mudou tudo: Fausto, seu parceiro, fez algo inaceitável para ela. Atacou seu pequeno, e isso era algo que Paulina não permitiria de jeito nenhum. Depois de noites sem dormir, refletindo sobre sua situação e o bem-estar de seu filho, Paulina tomou uma decisão drástica e terrível. Para manter seu filho longe daquele homem, ela decidiu agir de maneira extrema. Um dia, enquanto levava Fausto ao hospital para uma revisão, algo que havia se tornado uma rotina desde que ele adoecera, as coisas saíram de controle. Fausto estava mais grosseiro e abusivo do que de costume, lançando insultos sem parar. Paulina, já no limite de sua paciência e tolerância, não suportou mais. Em um impulso desesperado, fez com que o carro saísse da estrada, provocando um acidente. Naquele momento, para Paulina nada importava mais do que se livrar de Fausto. Ela agiu sem pensar nas consequências. Felizmente, a mulher acordou após o leve golpe que havia sofrido. Com o coração batendo forte, olhou para o banco do passageiro para verificar se seu objetivo havia sido cumprido. Fausto estava inconsciente, e Paulina sentiu uma mistura de alívio e terror. Sem perder mais tempo, saiu correndo do local do acidente, deixando para trás o homem que a mantivera presa por tantos anos. Sua mente estava centrada em uma única coisa: seu filho. Ao chegar em casa, encontrou seu pequeno Renato e rapidamente pegou o que pôde, com uma determinação férrea em seus olhos. Pegando a mão de seu filho, saiu daquele lugar, disposta a começar uma nova vida longe da dor e do abuso, jurando que nunca mais voltariam. O dinheiro que tinha na bolsa era escasso, e a preocupação se refletia no rosto de Paulina enquanto contava o dinheiro repetidamente. Sabia que aquela pequena quantia mal seria suficiente para chegar até sua cidade natal. Não tinha outra opção a não ser procurar Daniel,
seu antigo amor, com a esperança de que ele pudesse ajudá-los nesses momentos tão difíceis. Paulina iniciou a fuga com seu pequeno Renato, deixando para trás o passado doloroso e a incerteza do presente. A viagem foi longa e cansativa, mas a esperança de encontrar Daniel e a promessa de uma vida melhor para seu filho a mantinham firme. Ao chegar à sua cidade natal, começou a busca, perguntando a conhecidos e velhos amigos até finalmente descobrir seu paradeiro. Grande foi sua surpresa ao saber que Daniel agora era dono de uma importante empresa. Com o coração batendo aceleradamente e a desesperação apertando-a, Paulina dirigiu-se ao local onde Daniel trabalhava, agarrando-se à esperança de que ele pudesse lhes oferecer abrigo naquela noite. Ao chegar, deparou-se com um escritório moderno e imponente, um símbolo do sucesso que Daniel havia alcançado. Entrou apressadamente, com Renato pela mão, e dirigiu-se à recepção. A recepcionista, uma mulher jovem e bem arrumada, olhou-a com curiosidade e um pouco de desdém. Paulina explicou sua situação com voz trêmula, esperando encontrar Daniel naquele momento. No entanto, sua esperança se desvaneceu quando a recepcionista informou que Daniel havia ido para casa mais cedo junto com sua esposa e não voltaria até o dia seguinte. O golpe da realidade foi devastador. Paulina saiu do prédio sentindo o peso da desesperação sobre seus ombros. Olhou para Renato, que a observava com olhos inocentes e confiantes, e soube que não podia desistir. Essa notícia deixou a mulher paralisada. Paulina sabia muito bem que os anos haviam passado e que Daniel poderia ter seguido sua vida, mas ouvir que ele já tinha uma esposa partiu seu coração em 1000 pedaços. No entanto, naquele momento, seus sentimentos ficaram em segundo plano, havia problemas maiores e mais urgentes para enfrentar. Aquela noite, Paulina e o pequeno Renato não tiveram outra opção a não ser passá-la na rua. Aconchegados em uma calçada em frente ao imponente prédio de Daniel, refugiaram-se do frio sob uma manta improvisada, com a esperança de poder falar com ele no dia seguinte. Renato, inocente e confiante, adormeceu no colo de sua mãe, enquanto Paulina velava por ele, com os olhos cheios de lágrimas e o coração cheio de determinação. Observava as janelas iluminadas do prédio, rezando para que o novo dia lhes trouxesse a ajuda de que tanto precisavam. Ao amanhecer, Paulina levantou-se com o primeiro raio de sol. Suas pernas estavam entorpecidas e seu corpo dolorido, mas a esperança a mantinha de pé. Finalmente, as súplicas de Paulina foram ouvidas. À distância, viu um carro luxuoso parar em frente ao prédio e Daniel descer dele. Ele caminhava de cabeça erguida, irradiando poder e sucesso, fazendo com que a mulher se sentisse muito menor e mais vulnerável ao lado dele. Mas nada disso a deteve. Paulina pegou a mão de seu filho, seu pequeno Renato que a olhava com confiança cega, e o levou até Daniel. Interceptou-o com o coração na garganta e uma mistura de medo e esperança nos olhos. Daniel, ao vê-la, franziu a testa num primeiro momento, surpreso e confuso. O homem, ao ver Paulina depois de tanto tempo, não a reconheceu de imediato. No entanto, quando ela o cumprimentou com a voz um pouco entrecortada pela emoção, ele arregalou os olhos e lágrimas se formaram em seus olhos. Em seguida, deu-lhe um abraço tão forte que a deixou sem fôlego. Paulina sentiu segurança entre seus braços depois de tanto tempo e envolveu seu corpo com os dela, desejando retroceder no tempo para voltar a sentir aquela proximidade e proteção. Quando finalmente se separaram, Paulina disse que precisava de sua ajuda. Explicou que estava na cidade sem um teto onde morar e que precisava encontrar trabalho. Com humildade e determinação, ofereceu-se para trabalhar limpando pisos ou os escritórios dele, qualquer coisa que ele pudesse conseguir para ela. Suas palavras refletiam uma mistura de esperança e resignação, reconhecendo que era uma surpresa para ele vê-la daquela maneira em sua vida novamente, mas que não tinha mais ninguém no mundo a quem recorrer.
Daniel estava atônito com o que estava vendo bem diante dele. Paulina, seu antigo amor, e seu pequeno filho Renato, estavam ali, pedindo-lhe ajuda. O homem compreendeu naquele momento porque ultimamente ela aparecia em seus sonhos. Ele havia acordado noites seguidas gritando seu nome, as lembranças da última vez que falou com ela voltavam à sua mente com força, os gritos desesperados de Paulina ressoavam em sua memória, e sempre ficava com a intriga do que era tão importante que ela tinha que lhe contar. Sua esposa, em muitas ocasiões, havia perguntado o que lhe acontecia quando o via tão perturbado e distante. No entanto, ele nunca contou nada sobre sua vida passada. As lembranças que tinha de Paulina eram tão preciosas que não estava disposto a compartilhá-las com ninguém, nem mesmo com a mulher com quem agora compartilhava sua vida. Eram suas e só suas, um tesouro oculto no mais profundo de seu ser. Olhando para Paulina, sentiu uma mistura de emoções esmagadoras. Havia amor e nostalgia, mas também uma profunda tristeza pelos anos perdidos e pelas oportunidades que nunca se concretizaram. Seus olhos se encontraram, e naquele breve momento, uma compreensão silenciosa passou entre eles. Paulina, apesar de todo o sofrimento, ainda mantinha aquela força interior que ele sempre admirou nela. Daniel baixou o olhar para Renato, que o observava com uma mistura de curiosidade e esperança. O menino, alheio à tempestade emocional dos adultos, só queria estar seguro e protegido. Daniel sentiu um nó na garganta ao ver a confiança nos olhos do pequeno. Era como se uma parte de seu próprio passado estivesse olhando diretamente para ele, pedindo respostas e apoio. O homem lembrou que depois da última vez que falaram, há tantos anos, a procurou por todos os lados, mas sem uma pista dela, ninguém pôde fazer nada. Então, após tanto tempo, ele começou a refazer sua vida, mas nunca conseguiu tirá-la da mente ou do coração. Os anos passaram para ele e se casou com uma mulher que tinha uma mentalidade vencedora. Graciela sabia como ganhar dinheiro, assim como ele. Os dois eram excelentes em seus negócios e determinaram que juntos seriam muito bem-sucedidos, por isso selaram seu acordo com um casamento que era bom para os dois, já que estavam concentrados apenas em fazer dinheiro. Mas em algum momento isso mudou para sua esposa, já que de repente Graciela começou a desejar ter um filho, então ela se afastou dos negócios deixando tudo nas mãos de seu marido, para se concentrar na concepção, submetendo-se a muitos tratamentos, por isso ele agora dirigia a empresa sozinho, enquanto ela cuidava da casa. Agora Daniel tinha Paulina de volta em sua vida e ela lhe pedia ajuda. O homem olhou para o pequenino ao lado dela e sorriu tristemente, parecia que a mulher havia refeito sua vida muito antes, mas ele não deu importância e estendeu a mão por velhos tempos, oferecendo-lhe um trabalho em sua casa como empregada doméstica, já que pensou que sua esposa precisava de ajuda agora que estava decidida a conceber um filho. Com um suspiro profundo, Daniel quebrou o silêncio. Paulina, não sei como chegamos a isso, mas vou ajudá-la, disse com firmeza, embora sua voz tremesse ligeiramente. Venham comigo. Encontraremos uma solução. Paulina aceitou a proposta sem pensar muito, já que Daniel foi tão generoso que até ofereceu um teto onde dormir em casa, onde poderia se refugiar junto com seu filho. Levando-os para seu carro, Daniel sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Sabia que teria que enfrentar muitas perguntas de sua esposa, que esse encontro remexeria antigas feridas, mas também sabia que não podia dar as costas a Paulina e seu filho. Enquanto dirigia para sua casa, pensamentos e lembranças continuavam fluindo sem cessar. Lembrava-se das risadas compartilhadas, das promessas feitas sob a lua e da dor da separação deles. Ao chegar em casa, Daniel apresentou Paulina e Renato à sua esposa, que os recebeu com uma mistura de surpresa evidente em seus olhos. Daniel, segurando a mão da esposa, prometeu que explicaria tudo mais tarde, mas que, por enquanto, o mais importante era ajudar Paulina e seu filho. Aquela noite,
Enquanto Renato dormia placidamente em um quarto de hóspedes e Paulina se aconchegava em um sofá, Daniel ficou acordado, observando as estrelas pela janela. Sabia que o passado havia retornado para reivindicar sua atenção, e que os dias seguintes seriam cruciais para curar velhas feridas e encontrar um novo caminho. Mas o que a mulher não imaginava era que, desde o momento em que chegaria a esse lugar, Graciela, a esposa de Daniel, lhe faria a vida impossível sem sequer saber quem ela era. A esposa de Daniel era uma pessoa déspota, que não tinha respeito por ninguém, especialmente por pessoas de uma classe social mais baixa. Desde o momento em que Paulina pisou em sua casa, ganhou a antipatia da mulher. Graciela, a esposa de Daniel, não escondia seu desdém, e isso afetou profundamente Paulina e seu filho. O pequeno Renato também foi afetado. Cada vez que corria pela casa, Graciela o repreendia duramente, tratando-o da pior maneira possível. Fazia questão de lembrá-lo constantemente que era um pobre acolhido, que só vivia ali por caridade de seu marido. As palavras cruéis de Graciela feriam Renato, que se tornava cada vez mais retraído e temeroso na presença da mulher. Paulina, por sua vez, sofria em silêncio, suportando o desprezo pelo bem de seu filho. Graciela escondia sua verdadeira personalidade quando Daniel estava por perto. Diante dele, mostrava-se amável e compreensiva, fingindo uma preocupação que não sentia. Mas Daniel não era tolo, percebia a hostilidade de sua esposa para com Paulina e Renato. Via os olhares frios e os gestos desdenhosos, mesmo que Graciela tentasse disfarçar. Para contrabalançar a maldade de Graciela, Daniel fazia o possível para criar momentos de felicidade para Paulina e Renato. Os convidava inocentemente ao cinema ou para comer, tentando proporcionar um alívio do ambiente tenso em casa. Apesar da situação, mantinha uma relação estritamente de amizade com Paulina, sempre respeitoso e consciente dos limites. Cada saída se transformava em uma lufada de ar fresco para Paulina e seu filho. Daniel tentava fazê-los rir, lembrá-los de que havia bondade no mundo, apesar da crueldade de Graciela. Renato, pouco a pouco, começou a recuperar seu sorriso nesses momentos, e Paulina se sentia grata pela gentileza de Daniel. No entanto, a situação em casa continuava complicada. Daniel acreditava que não estava fazendo nada de errado, mantendo sua relação com Paulina no âmbito de uma amizade. Mas logo seu coração começou a sentir muito mais do que o permitido. Apesar de seus esforços para reprimir esses sentimentos, encontrou-se novamente profundamente apaixonado por Paulina. Cada olhar, cada conversa, cada momento compartilhado reacendia os sentimentos que um dia havia guardado com tanto carinho. Paulina, por sua vez, também tentou com todas as suas forças respeitar o casamento de Daniel. No entanto, seus sentimentos por ele logo afloraram com uma intensidade que não pôde ignorar. A conexão que haviam compartilhado no passado era inegável e ressurgira com mais força do que nunca. Ambos lutaram contra seus corações, mas a atração era poderosa demais. Um dia, enquanto o pequeno Renato brincava inocentemente no parque, a tensão emocional entre Daniel e Paulina atingiu seu ápice. Em um momento de intimidade e vulnerabilidade, deram um beijo terno que recuperou todo o tempo perdido. Foi um beijo cheio de amor e promessas não ditas, um reencontro de almas que haviam sido separadas pelo destino. Após esse acontecimento, Paulina sentiu que não podia continuar ocultando a verdade. Com o coração na garganta, confessou a Daniel que Renato era seu filho. Explicou que isso era o que havia querido lhe dizer tantos anos atrás, o segredo que havia guardado e que tanto pesara em seu coração. Daniel, surpreso e emocionado, ouviu atentamente enquanto Paulina lhe contava tudo o que havia passado nas mãos de Fausto. Com lágrimas nos olhos, Daniel segurou o rosto de Paulina entre as mãos, seu olhar cheio de determinação e amor. Paulina disse com voz trêmula, mas firme: prometo que a partir deste momento, vou protegê-la de tudo.
A você e a Renato. Não permitirei que sofram mais. Daniel e Paulina levaram seu relacionamento em segredo, conscientes das complexidades e repercussões que isso poderia ter. Ambos pensavam cuidadosamente em como contar a Graciela o ocorrido, procurando o momento adequado para revelar a verdade. No entanto, o que não sabiam era que sua felicidade era tão evidente que Graciela já suspeitava há muito tempo. O instinto de Graciela a levou a vigiar seu marido com mais atenção. Notou as mudanças em seu comportamento, os olhares furtivos e os momentos compartilhados com Paulina que pareciam mais íntimos do que o habitual. Sua desconfiança se transformou em uma certeza amarga, e a raiva começou a crescer dentro dela. À medida que suas suspeitas se confirmavam, Graciela começou a descontar em Paulina e seu filho. Tratava-a com um desprezo ainda maior, aproveitando qualquer oportunidade para humilhá-la e lembrá-la de seu lugar. Renato, que já havia sofrido bastante, também foi alvo de sua crueldade. Cada vez que o menino corria pela casa, Graciela o repreendia com uma severidade que beirava a maldade, fazendo-o sentir que não era bem-vindo e que sua presença era um fardo. A fúria de Graciela não se limitou ao âmbito doméstico. Decidida a destruir tudo o que Daniel e Paulina amavam, começou a sabotar uma das empresas que Daniel possuía. Utilizou sua posição para desviar fundos, desorganizar operações-chave e semear o caos entre os funcionários. Seu plano era claro: arruinar Daniel financeiramente e deixá-lo na rua. Daniel, preso entre o amor por Paulina e a destruição orquestrada por Graciela, via seu mundo começar a desmoronar. As tensões em casa eram palpáveis, e a situação na empresa se tornava insustentável. Apesar de seus esforços para manter tudo sob controle, as ações de Graciela estavam tendo um impacto devastador. Finalmente, Graciela decidiu que havia chegado o momento de pôr fim a tudo. Com uma frieza calculada, anunciou a Daniel que queria o divórcio. Deixou claro que sua infidelidade não apenas havia destruído seu casamento, mas também sua vida profissional. Revelou com malícia como havia sabotado sua empresa, deleitando-se com o sofrimento que via nos olhos de Daniel. Mas o que Graciela não havia antecipado foi que, um dia, um homem enlouquecido apareceria na porta de sua casa exigindo ver Daniel e Paulina. Tratava-se de Fausto, o tio de Paulina, que não havia falecido no acidente. Depois de acordar em um centro médico completamente sozinho e consumido pela vingança, prometeu encontrar Paulina e fazê-la pagar pelo que havia acontecido. E assim o fez. Fausto, com um olhar cheio de ódio e desespero, irrompeu na casa, gritando e procurando Daniel e Paulina. O caos explodiu em um instante. Daniel, com um instinto protetor, colocou Paulina atrás dele, disposto a enfrentar qualquer perigo para mantê-la a salvo. Em um ato de valentia, recebeu o impacto de Fausto, que o atacou violentamente. Daniel caiu no chão, gravemente ferido, enquanto Fausto continuava gritando, sua voz cheia de ira e ressentimento. Paulina, aterrorizada e desesperada, encontrou um momento de lucidez e conseguiu chamar as autoridades. A polícia chegou minutos depois e deteve Fausto, levando-o para trás das grades onde finalmente pagaria por seus crimes. No entanto, o preço daquele confronto foi devastador. Daniel, seu protetor e amor, não conseguiu sobreviver aos ferimentos e morreu pouco depois, deixando Paulina e Renato em uma dor profunda. Graciela, aproveitando a tragédia, agiu com uma frieza cruel. Sem perder tempo, expulsou Paulina e seu filho da casa, deixando-os novamente na rua. Paulina, segurando Renato com lágrimas nos olhos e o coração partido, disse a si mesma que faria tudo o que estivesse em suas mãos para criar seu filho. Com uma força renovada pelo desespero, Paulina não se permitiu cair na desesperança. Lembrando-se da promessa de Daniel de sempre protegê-la, decidiu que faria tudo o possível para honrar sua memória e dar a Renato uma vida digna. As primeiras semanas foram difíceis.
Dormiam em abrigos e, às vezes, até nas ruas. Mas a bondade de algumas pessoas e a força interna de Paulina os ajudaram a seguir em frente. Paulina encontrou trabalho em uma pequena loja local, onde a proprietária, uma mulher amável chamada Clara, teve pena dela e lhe ofereceu não só emprego, mas também um pequeno quarto nos fundos da loja onde poderiam ficar temporariamente. Enquanto isso, Graciela, acreditando-se vencedora com o falecimento de seu marido, imaginou que todos os negócios e o dinheiro ficariam para ela. No entanto, seu triunfo foi efêmero. Logo descobriu que estava completamente equivocada. Dias antes de sua morte, Daniel havia nomeado seu único filho, Renato, como seu herdeiro. Além disso, havia colocado várias de suas propriedades e uma pequena empresa no nome de Paulina, assegurando assim sua proteção e a de seu filho caso algo lhe acontecesse. Dessa forma, Daniel cumpriu sua promessa de protegê-los. Quando Graciela soube dessa disposição, sua reação foi de pura histeria. Rosnou e gritou, incapaz de aceitar que seu plano havia fracassado e que Daniel havia pensado em tudo. Sua raiva e frustração a consumiram, mas sabia que não havia nada que pudesse fazer a respeito. As decisões legais de Daniel eram irrevogáveis. Graciela, com sua parte da herança, encontrou uma realidade ainda mais amarga. Entre os bens que recebeu estava a empresa que ela mesma havia sabotado, agora à beira da falência. O que uma vez foi uma fonte de poder e riqueza para ela, agora era um fardo pesado e um constante lembrete de seu próprio sabotagem. Enquanto isso, Paulina e Renato, embora ainda de luto pela perda de Daniel, encontraram um raio de esperança em meio à escuridão. Graças às ações de Daniel, não só tinham um teto sobre suas cabeças, mas também uma pequena empresa que poderiam administrar e com a qual poderiam assegurar seu futuro. Graças a Deus, Paulina e seu filho puderam melhorar sua qualidade de vida, desta vez longe daquelas pessoas que lhes haviam causado tanto mal. Os terríveis acontecimentos que haviam vivido deixaram cicatrizes profundas, mas também lhes ensinaram valiosas lições sobre a resistência e o poder do amor. Pouco a pouco, foram reconstruindo suas vidas com o apoio mútuo e a determinação de não se deixarem vencer pelo passado. Paulina, graças à sua dedicação e trabalho árduo, conseguiu fazer crescer a pequena empresa que Daniel havia deixado em seu nome. Com o tempo, o negócio prosperou, permitindo a Paulina oferecer a Renato uma vida cheia de oportunidades e estabilidade. Renato, inspirado pela valentia e força de sua mãe, cresceu rodeado de amor e segurança, tornando-se um jovem forte e determinado. Queridos amigos, muito obrigado por nos acompanharem em mais uma história. Esperamos que a jornada de Paulina e Renato tenha inspirado vocês tanto quanto nos inspirou. Lembrem-se de que, apesar das adversidades, é sempre possível encontrar a luz no fim do túnel e construir um futuro melhor com esforço e amor. Envio um grande abraço e espero vocês com mais histórias como esta. Um abraço e até o próximo vídeo.